Eu comecei a dançar na igreja, uma igreja evangélica que tinha no meu bairro lá no Brasil. E eu via aquelas meninas dançando e achava tão interessante essa possibilidade de usar o corpo inteiro para dançar para um Deus, né? Não ficar aqui tec, 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 batendo palminha, mas usar tudo, né? E aí começou uma relação de, sei lá, com a improvisação, porque a gente ouve as músicas na igreja e dança, não tem coreografia. Então começou um pouco por aí. E aí rompi com a igreja, comecei a fazer aulas de dança aos 18 anos, consegui uma bolsa. Depois, aos 20, passei para uma companhia de dança, uma companhia estatal. A diretora louca confiou em mim, né? Tipo, acreditou que ali tinha alguma coisa interessante. Eu ainda era muito verdinha na dança. E fui amadurecendo dentro dessa companhia. E fiquei lá 9 anos, e nesse percurso descobrindo drag queen, também fiz cinema de animação, depois também trabalhei com vídeo. Então, um percurso meio híbrido, assim, também com teatro físico. E aqui em Portugal, caí direto na dança comercial, fazendo só drag queen, drag, 2 anos. E enquanto isso, meu período de transição também acontecendo. E aí aqui comecei a trabalhar com o Thiago Cadete, com o Gustavo Ciríaco, agora com a Sônia. E também trabalhando os meus percursos autorais também. E lá no Brasil também já tinha começado, já tinha feito lá 3 trabalhos, 3 solos, em que eu sempre me perguntava um pouco sobre aquilo que me movia na dança, sobre aquilo que vibrava, né, na minha dança. Você sabe que muita coisa que eu crio é. Eu vou pro teatro, às vezes, e não gosto de coisas. E às vezes penso que, gente, por que estamos tão aborrecidas? Por que estamos tão raivosas? Por que estamos tão monótonas ou tediosas? Né? Na verdade, eu adoro ir para o teatro para me sentir muito viva, ou muito morta, ou com muito tesão, ou com muita raiva, né? Para sentir um pouco aquela variação do que é a própria vida. Às vezes assistir coisas demasiado cerebrais me deixa um pouco fadigada. Então, às vezes o drama, de modo geral, pensando no conflito, né, no drama como conflito, nas coisas que tensionam, me move muito, assim. E principalmente pensar sobre coisas que talvez eu não possa mais tocar, não possa mais sorrir para elas, ou não possa mais senti-las. A ausência me move muito. É uma retroalimentação, sabia? Trabalhar com pessoas, com coreógrafos e diretores é ótimo porque me move para fora de mim um pouquinho. E aí eu vou entrar um pouco na coluna deles, entender um pouco como eles pensam o mundo e a partir disso responder, o que é ótimo para mim. E ao mesmo tempo eu preciso também do meu casulo, né? De voltar para aquilo que está na minha própria coluna, subindo e descendo nesse corpo e de alguma forma entender de onde eu tenho visto o mundo nesses dias. E que sempre vai mudando, né? Sempre vai mudando. Olha, o Atlas da Boca é um espetáculo muito sensível, muito. Se ele pudesse ser feito no teu quarto, seria um lugar ótimo. Porque eu quero que ele seja uma coisa olho no olho, sabe? Sem muita pretensão, sem muito distanciamento, e que ele seja humano, que ele não seja assim uma grande bandeira, que ele não seja um grande grito. Ele, pelo contrário, talvez seja uma lambida, talvez ele seja um beijo, talvez ele seja uma mordidinha no ouvido, sabe? Ele vai um pouco mais por aí do que pela, pela pancada. Eu acho que esse trabalho ele toca em muitas caixinhas do que é existir, do que seria identidade. E o nossa principal interface é a boca, né? Então tudo aquilo que está para dentro da boca e para fora e essa forma de existir por meio desse orifício. Então a gente não está exatamente explorando a boca enquanto, nossa, vamos mexer na boca, não. É muito mais a boca enquanto seu lugar de expressão na sociedade, nas relações,
né, a tua boca enquanto aquilo que se coloca para dentro de você. Então, mais a boca como um lugar simbólico do que enquanto um órgão, né, uma parte do corpo. De imensos, né, Yeres? Pensar que ele é o teu. É uma das janelas que a gente tem de contato com o mundo, né, do mundo interior com o mundo exterior, e que é quase uma das primeiras coisas que surgem quando a gente está se formando nessa cavidade. A gente já começa a ser cavado, né, quando está nascendo. Então, é muito simbólico e muito primordial, né? O Arizinho é um perigo, porque o Arizinho é um ser apaixonante, né? É muito bom ter essa parceria, porque ele também me traz muito frescor, muito humor. Ele dançava quase que há 9 anos atrás, dançava só hip-hop e danças mais urbanas. E agora tem sido ele se redescobrir um pouco numa dança mais autoral, numa dança em que ele possa ser mais ele. Então tem sido um processo muito lindo, né? Durante a residência que fizemos na Olga, foi quase um processo para ele, para tentar criar uma atmosfera boa para ele se redescobrir na dança, para ele entender qual seria a fala dele hoje, para esse corpo que ele habita hoje. Então é muito intenso e muito afetuoso a nossa relação. Somos quase dois irmãos em cena. Bom, o processo criativo a gente partiu de muita coisa. Na verdade, a ideia surgiu junto com o João Imediato, que é um artista, um designer, mas ele também trabalha muito com arte, com performance. E ele criou o Atlas do Trabalho, que eu achei uma ideia linda e que ele trabalhava um pouco ressignificações de verbetes. Então ele colocava a palavra cansaço e pediu que um ator representasse isso num gesto. Então ele criou o Atlas do Trabalho a partir disso, imagens e verbetes. E contrastes entre duas imagens, dois verbetes. E é um trabalho super poético. E a partir disso eu sugeri que a gente pudesse continuar uma investigação, mas a partir da boca e a partir de dois corpos trans, o que abre para um outro universo de significações. Guerreiro, na verdade a gente já tem muita diversidade. Eu acho que a nossa principal dificuldade é assimilar essa diversidade, né? E eu acho que essa assimilação, ela, na minha experiência, principalmente, ela se dá muito pela proximidade mais despretensiosa possível, pela proximidade da convivência, pela proximidade de tomar um cafezinho, pela proximidade de dividir uma pasta de dente, pela proximidade de sei lá, estar muito perto, estar com o nariz tocando, tete a tete, assim. Eu acho que às vezes a gente tenta chegar com muitas palavras, né, para as pessoas, falando que a diversidade é isso. Tanto que, assim, eu me sinto ensurdecida, eu acho que muitas pessoas se sentem ensurdecidas pelo desgaste da palavra transfobia, pelo desgaste da palavra racismo, sabe, eu acho que a gente não está precisando mais insistir nesses conceitos, a gente está precisando humanizar as pessoas que estão por trás dessas palavras, sabe, a gente está precisando de conviver com as pessoas que estão por trás da palavra racismo. E é só conviver, sabe, é só entender o afeto que pode acontecer entre dois corpos que têm essas legendas, sejam elas quais forem, mas que é possível se conectar com algo mais humano, mais sensível e mais genuíno que há dentro de mim e de um racista, de um transfóbico. Há muito mais para a gente conectar do que exatamente batalhar contra esses sentimentos, essas atitudes ruins. Então, Lisboa já me recebeu no feminino porque me recebeu como babaia, né? Como minha drag. Foi ótimo isso, foi muito interessante me recriar num outro espaço, numa outra vida. Foi uma oportunidade única, muito privilegiada. E, e Lisboa me recebe muito bem, sabe? Eu não posso reclamar de nada. Eu acho que eu tive muita sorte. Fui muito privilegiada de poder vir para cá numa etapa dessas, de não estar nessa fase da minha vida no Brasil. E por ter tido tanto. Eu passei
né, praticamente 29 anos da minha vida sendo lida como um homem. E eu acho que isso me abriu diversas portas, diversos acessos. E hoje eu posso utilizar desses acessos, dessa experiência que eu tive pregressa, para criar daqui para frente um caminho diferente para mim e para as outras que estão na mesma trajetória que eu. Então, eu sei que hoje estar aqui em Lisboa é um contexto muito privilegiado também, né, de segurança, de poder ver que a arte aqui tem se voltado a se movimentar. No Brasil ainda está muito mais precário, né, em termos de recursos. Então, eu só sou agradecido àquela velha gratiluz, gratidão, mas que é real, é o que eu tenho sentido mesmo. Guerreiro, não terei tão cedo. Parece que essa é a minha batalha na vida. Meu pai queria que eu tivesse uma carta de condução e eu não queria. Eu adoro esse tempo que eu passo no transporte público, em que eu não preciso me preocupar com o carro que vai me atravessar, com a pessoa que vai vir na frente do carro, com o estacionamento, com nada. Eu estou ali lendo um livro, eu estou passando o timeline para cima, eu estou pensando no projeto, estou escrevendo um projeto aqui no telemóvel. É um tempo que eu valorizo muito esse do deslocamento, sabe? Não quero perder ele tendo que estar preocupada com uma condução. Eu gostaria muito que a gente fosse livre dessa pressão de criar para editais, sabe? Eu queria que a gente pudesse ser livre para criar com desejo e não na perspectiva que eu crio para alguém ler, para alguém achar interessante, para me dar um dinheiro, que é terrível, que molda, que nos faz entrar em outras caixas, que às vezes nem são do nosso interesse estético, ético, mas que a gente vai se encaixando para poder sobreviver e que é terrível. Então eu desejaria ardentemente que a gente pudesse que o ato criativo fosse desligado da justificativa burocrática. Gaia, muito obrigado. Obrigada eu.